Olá, muito bom dia. Eu sou o Ale de Maria e na série Catequizando nós vamos trazer a cada semana um objetivo, um assunto a ser discutido e ensinado a muitos que não conhecem esta fé católica, esta fé que muitas das vezes nos move para Deus. Vejamos. O assunto de hoje é um assunto muito importante, um assunto que gera-se polêmicas, brigas, discussões, mas que as pessoas precisam de fato compreender esta fé católica, a fé ao qual nós professamos. E o assunto de hoje é sobre amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amor, idolatria, adoração, veneração. Conheça as diferenças e o significado de cada palavra. Por que eu trago este assunto de primeira mão, nosso primeiro capítulo dessa série hoje? Por que eu trago logo sobre idolatria? Porque é um assunto que infelizmente hoje os católicos têm sido muito atacados por falta de conhecimento de outras determinadas religiões sobre do que de fato realmente se vive aqui dentro da Igreja Católica. Primeiramente, nós queremos falar sobre Êxodo, os capítulos que os nossos irmãos protestantes sempre usam contra a Igreja Católica. E muitas das vezes eles até mesmo nos atacam de forma bem agressiva, com palavras que muitas vezes se tornam obsessivas e agressivas e muitas das vezes gera até mesmo inimizades entre a Igreja Evangélica Protestante e a Igreja Católica. Vejamos bem, no livro de Êxodo vai nos trazer para a nossa realidade de hoje, vai nos explicar melhor para quem lê este livro inteiro, que naquela época os hebreus viviam no meio de pessoas, de muitas pessoas ali, que eram de fato idólatras. O que acontece? A mitologia vai nos ensinar que existem vários deuses. Inclusive, eles são até hoje citados em muitos filmes, sendo eles de ação, terror, suspense e até mesmo drama, e até mesmo filmes de comédia. E aí a gente vai vendo ao longo da história, vai conhecendo sobre esses deuses, tá? Que é o deus do mar, o deus da terra, o deus do ar, o deus não sei do que lá mais e por aí vai. E naquela época, as pessoas ali costumavam imaginar como eram os deuses e faziam estátuas, imagens desses deuses, erguiam grandes estátuas, e as pessoas adoravam essas estátuas, essas imagens, se ajoelhavam diante delas e por aí vai. Um grande exemplo da revolta de Deus com o povo naquela época, se assim eu posso dizer, é que Moisés vai tirar o povo da escravidão, ele vai salvar um povo da escravidão, e na fuga, durante a trajetória ali da fuga deles, estas pessoas, através de um Deus que era até então invisível, que ninguém podia conhecer a sua face, nem sequer imaginar como ele era, mas ele falava com Moisés através da sua voz e através de sinais. Eles viam grandes milagres do céu caindo sobre eles, mas não podiam contemplar a face de Deus, porque se Deus realmente de fato aparecesse como ele ninguém suportaria e morria, morreria, claro, que é impossível um negócio desse, Em alguns livros da Bíblia, por exemplo, nos livros dos profetas, muitos não podiam contemplar a face de Deus como ela é. Alguns viam algumas semelhanças, como é citado, mas não podiam ver, contemplar verdadeiramente a face de Deus, porque não suportariam a tamanha grandeza, que Deus realmente é e representa para cada um de nós. E aí, um belo dia, Moisés sobe para o monte para orar e Deus manda escrever a tábua, dos mandamentos, onde Moisés escreve os mandamentos que até hoje a igreja pede que se façam para que sejamos cristãos autênticos, e possamos fugir cada vez mais do pecado e viver a santidade.
Então, quando ele desce do monte, depois desta oração, depois de Deus ter revelado tantas coisas para ele, e ele vê que aquelas pessoas levantam uma estátua, um bezerro de ouro enorme, e começa a adorar aquela estátua, começa a se ajoelhar, se prostrar diante dela. Moisés fica muito irritado, fica irado, e dá o grito com aquele povo, e vira aquela bagunça toda que vocês sabem que Moisés ficou irritado. E Deus, ele vem condenando esta prática, né, de colocar deuses. Ele diz bem claro, deuses. Ele vai falar na sua palavra, não terá outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo 22:3. E daí em diante, acontecem alguns fatos, alguns eventos, onde o próprio Deus vai mandar fazer algumas imagens. Uma vez, ele manda fazer uma serpente de ouro, ele mesmo manda fazer. E depois também quando ele vai fazer a arca, quando ele manda fazer a arca, ele manda que coloca sobre a arca os querubins. Mas a questão é, a grande briga hoje entre os protestantes e os católicos é que os protestantes usam este versículo isolado, não são todos, tá, gente? Eu não estou aqui generalizando todo mundo, não. Mas muito usa essa frase da Bíblia isolada para atacar os cristãos católicos, dizendo que eles adoram imagens, adoram os santos. Então eu quero explicar para você entender bem melhor sobre este assunto, é que vocês precisam conhecer algumas coisas, algumas palavras que são usadas na Igreja Católica, que talvez vocês nunca conheceram, precisam entender do porquê a Igreja Católica hoje usa imagens representativas de santos, de pessoas que viveram entre nós e que hoje são considerados santos. E o porquê disso? Por que existe esta forma, né, que a Igreja Católica tem de representar pessoas que viveram aqui na Terra como santos? Vamos lá. Para que você entenda melhor, algumas pessoas dizem assim que a gente coloca a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, né, no lugar de Deus. Por que nós falamos Nossa Senhora? Vamos começar por aí. Porque ela, a partir do momento em que ela foi, né, anunciada pelo anjo do Senhor, o anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Salvador, ela deixou de ser uma menina. Então ela passa a ser uma senhora, né, como todas as mulheres que são casadas e que, a partir do momento que elas se tornam mãe, elas são reconhecidas como senhoras, né? Isso é uma questão de respeito, uma questão de ética, de moral, enfim. Então, nós a chamamos de Nossa Senhora como ela é uma senhora, ela é a mãe do Criador, ela é a mãe do Salvador, do Deus Filho. E ela mesma, Maria, Nossa Senhora, ela mesma vai dizer assim, no Cântico da Magnífica, né? O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela nunca disse assim, eu sou poderosa, não. Ela disse que o poderoso fez nela maravilhas. Por quê? Porque ele viu diante dela a graça. Ele viu que ela, mesmo sendo uma jovem, uma menina muito nova, poderia sim ser. Então ela foi escolhida por Deus desde do ventre dela, desde quando ela estava sendo gerada pela sua mãe, né? Então ela é o que é e pronto, acabou. Ela é Nossa Senhora e pronto, ponto final. O assunto de hoje nós queremos falar o seguinte: se eu adoro somente a Deus, então qual é a minha relação com os santos? E para isso que vocês precisam entender, vamos explicar a partir de agora. Imagens são como fotos das pessoas que amamos. Não significa que adoramos as fotos ou as pessoas que há nela. É um registro, é uma recordação de amor. Vamos explicar sobre isso. Você tem aí, ou teve talvez uma avó, um avô, uma mãe, um pai, um irmão, alguém da sua família que você sempre admirou. Essa pessoa sempre foi um grande exemplo para você, com as suas atitudes, com a sua proposta de vida, sempre foi um grande exemplo para você. E quando essa pessoa vai embora, quando ela parte desta vida para outra, que assim nós costumamos dizer, ela deixa para você um rastro, ela deixa para você uma versão boa dela, né? É algo lindo, algo maravilhoso, o que ela fez, um bom exemplo que ela deixou para você. E sempre quando você olha para aquela foto, para aquela imagem que você tem daquela pessoa,
você acaba tendo aquela inspiração. Às vezes você quer fazer alguma coisa errada, às vezes você está meio chateado com a vida, às vezes você quer suicidar, quer dar um fim na sua vida, está em depressão. E quando você olha aquela imagem, aquela foto daquela pessoa, isso te motiva a continuar a vida, porque aquela pessoa foi um exemplo para você. Assim são as imagens dos santos. E eu vou falar sobre isso agora para você. Os santos são pessoas que foram modelos de obediência a Deus, são pessoas que tiveram a entrega, o sacrifício e o amor à Santa Igreja. E aí elas acabam se tornando para nós santos, no exemplo de santidade, no exemplo daqueles que seguiam a Deus e os seus mandamentos e que faziam o bem ao próximo sem olhar a quem. Então, o projeto de santidade na vida do homem não é a questão de que ele nunca peca, de que ele nunca erra, de que ele nunca cai, mas sim está na intensidade, na força em que ele possui, em todas as vezes em que ele cair, ele ter essa força, essa coragem de levantar de novo, de pedir perdão a Deus, de pedir perdão ao irmão ao qual ele errou e dar procedimento àquele processo de santidade. É uma mudança diária de vida, é uma mudança todos os dias, a todo momento. E isso faz com que outras pessoas que estão à sua volta, vendo as suas atitudes, vendo que você tem aquela força, aquela impulsão de melhorar sempre, de ser sempre uma pessoa melhor, isso te torna uma pessoa santificada, uma pessoa que vai se santificando todos os dias. Porque quando você morre, quando você morre aqui na sua vida terrena, você deixa exemplo para outras pessoas que ficaram para trás. Isto é a pessoa do santo, é o que a Igreja Católica ela considera. A santidade da pessoa é aquela que se entrega totalmente a Deus e diante dos erros, diante das quedas, ela sempre procura forças para se levantar. Vamos às palavras difíceis, que quase não são pronunciadas. Eu começo com a palavra dulia. Isso mesmo, dulia. O que é dulia? Dulia é a veneração ou a reverência, honra aos santos. Ou seja, todas essas pessoas que eu citei anteriormente, que foram pessoas que viveram de fato a santidade, elas buscavam sempre ser melhores pessoas possíveis. E a dulia é isso, que significa que você respeita essas pessoas, você tem um respeito, que você honra elas, porque elas viveram para Deus, viveram para Cristo, viveram para a igreja. E vivendo assim, elas tiveram só o bem, fizeram só o bem a outras pessoas. Produlia, isso mesmo, produlia, que significa primeira veneração. Vamos lá. Nós honramos a São José, que está abaixo de Maria e acima de todos os outros santos. Quem é São José? Por que a igreja chama ele de São José? Bom, quando Maria foi anunciada pelo anjo, né? Quando o anjo foi anunciar a Maria que ela seria a mãe de Salvador, ela estava ainda num processo de conhecimento com São José. Eles não teriam ainda tido nenhuma relação, eles não teriam tido ainda assim um conhecimento total. Ela não tinha sido despojada ainda, digamos assim. E Maria ela foi a primeira anunciada, depois foi São José. Até nisso Deus é incrível, né? Porque se ele anuncia primeiro ele que ele seria pai, a confusão seria maior. Então, primeira anunciada seria Maria, porque ela é que seria a mãe de Salvador, é ela que geraria o Filho de Deus, né? O Deus Filho. Então, depois é anunciado a São José também, porque quando Maria conta para ele leva um susto, fala, mas como assim, gente? Não tivemos relação, não aconteceu nada, e de repente do nada você vai ser mãe. Então, e depois o anjo veio até ele também em forma de um sonho e confirmou no coração dele, não temas, porque o que vem de Maria é uma ação do Espírito Santo, né? É ele quem está gerando este filho. E aí São José vai compreender isso. E ao longo da sua caminhada, da sua vida com Maria e com Jesus, São José ele é o exemplo de modelo de obediência a Deus, né? Desde quando foi anunciado a ele, né? Que ele seria ali o pai adotivo de Jesus, né?
Desde então, a sua capacidade de obediência e de santidade foi muito grande. Ele viveu com Maria, continuou vivendo com ela, com toda a santidade possível. E ele com o seu jeito, né, com o seu trabalho, sempre fazendo o melhor possível para que, de fato, as coisas acontecessem da melhor forma possível na sua vida. Então, ele está abaixo de Maria, mas está acima de todos os santos. Todos os santos, todas as pessoas que eu citei anteriormente, eles espelharam em Maria, e os homens em especial se espelharam na pessoa de São José. Vamos então agora para a hiperdulia. Isso mesmo, hiperdulia. A especialíssima veneração prestada à Virgem Maria, ou seja, veneração e não adoração. Nós a veneramos, nós admiramos ela porque ela é a mãe do Salvador e ela aceitou, né? Ela deu o seu sim para Deus quando Deus a convidou para ser o modelo para todos os santos, para toda a igreja. Latria. O que é latria? Significa adoração prestada somente a Deus. Para você que não conhecia até então esta doutrina da Igreja Católica, nós vivemos a latria, que significa adoração prestada somente ao Senhor nosso Deus. Então, pare com esse negócio de ficar falando, católico adora imagem, católico põe o santo no lugar de Deus. Não existe isso. Nós veneramos, respeitamos as pessoas que estão representadas naquelas imagens. Nada mais. E nós adoramos a Deus porque somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Espero ter ajudado você católico e a você, meu amigo irmão protestante. Espero que vocês, através deste vídeo, abram mais a sua mente e conheçam melhor a nossa doutrina, para que saibamos juntos que, de fato, nós adoramos somente ao Senhor nosso Deus e respeitamos, veneramos, admiramos as pessoas que se tornaram santas, representadas nas imagens das igrejas católicas. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.